deflagradas hoje contra o PCC, que a gente vê aqui no nosso telão. Meu brother. Mirou fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Opa. Foram 350 alvos em 8 estados. Eita. 42 só na Avenida Faria Lima, centro financeiro do país. Olha. Ao mesmo tempo, eram conduzidas outras 2 operações. A Quasar investiga um esquema que usava fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita. Eita. Os agentes cumpriram 12 mandados de busca e apreensão, estes em São Paulo. Sim. E a Operação Tanque tenta desmantelar uma mega rede de lavagem de dinheiro que opera no Paraná por meio de uma rede que inclui postos e distribuidoras de combustíveis. Eita. 8 alvos da operação contra o PCC estão foragidos. Entre eles, Mohamed Hussein Murad, apelidado de João, Primo ou Jumbo, e Roberto Augusto Leme da Silva, Sim. Roberto Louco, descritos pelos investigadores como chefes da operação criminosa. Sim. Esse número expressivo de alvos não encontrados despertou na Polícia Federal a suspeita de vazamento de informações sobre as operações de hoje. Sim. Vamos ver o que disse o diretor-geral, Andrei Passos. Bora. Há 14 mandados, só 6 encontrados. Não é diria uma estatística normal das operações da Polícia Federal. E, portanto, com o retorno das equipes, que igual as equipes vão às residências, enfim, aí precisam relatar o que foi encontrado lá, o que não foi. Sim. E aí sim a gente vai poder ter mais elementos para dizer, enfim, ou inferir que possa ter havido vazamento. Sim. E nessa hipótese nós vamos fazer a investigação para apurar se houve. De acordo com os investigadores, os suspeitos foragidos e seus associados movimentaram em 4 anos 70 bilhões de reais. Ao vivo de São Paulo, a Patrícia Falkowski começa contando como foi a operação. Não é peixe pequeno, não, é peixe grande, hein? Dos líderes do esquema. É peixe grande aí, hein? É peixe grande. Boa noite, Renata. Boa noite a todo mundo que está com a gente aqui no Jornal da Globo. Essa mega operação expôs como o crime organizado há anos está infiltrado na economia real, no dia a dia mesmo dos consumidores no país. A força-tarefa, coordenada pelo Ministério Público de São Paulo, envolveu 1.400 agentes e contou também com o apoio do MP Federal e das polícias Federal, Civil e Militar. Boa, hein? Foram apreendidos computadores e pastas com documentos na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em empresas de armazenagem e distribuição de combustíveis na região metropolitana de Goiânia e também no interior de São Paulo. O Ministério Público investiga suspeitas de crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato. Fraudes que movimentaram 70 bilhões de reais em 4 anos. X tudo, hein? Nós estamos falando de um grupo que oculta a própria posição como empresário no setor, né? Então eles criam camadas de ocultação baseadas em empresas de fachada e essas camadas de ocultação propiciam uma ampla liberdade de atuação para o grupo. E essa liberdade de atuação é o mecanismo principal para a prática de todas as fraudes. Agora a gente fala dos chefes desse esquema. Quem é? Eles, como você dizia, Renata, Quem? estão Mohamed Hussein Murad, conhecido como João, Primo ou Jumbo, e também Roberto Augusto Leme da Silva, ou Beto Louco. A investigação considera os dois os chefes, os principais Ninguém foi do preso, esquema. né? A Receita Federal identificou cerca de Ninguém foi 1.200 agarrado. postos de combustíveis vinculados ao grupo criminoso. Não foram liderado agarrados. por eles de bandeira própria e sem bandeira, que movimentaram mais de 54 bilhões de reais, mas só pagaram 90 milhões, o que indica a sonegação de impostos. De acordo com a investigação, o PCC montou uma rede de postos em São Paulo e Goiás, que usava combustíveis adulterados fornecidos pelas usinas de etanol. Segundo a Força Tarefa, o combustível era vendido pelo grupo Aster e Copap e transportado por caminhões da G8 Log. Apesar de ser do ramo de transportes, os investigadores afirmam que a G8 Log não tem nenhum caminhão registrado no nome dela e usa empresas em nome de laranjas. Quem se apresenta como dono da G8 Log é justamente Mohamed, o principal nome do esquema que está foragido, Renato. É lógico, não vai ser preso, né? Por favor, a gente vai aproveitar Só sobra essa pra trilha aberta corrente. para entender melhor A como corda arrebenta do funcionava lado mais o esquema fraco, de lavagem né? de dinheiro. Tudo começava com a importação irregular de metanol, uma substância muito inflamável e tóxica. Esse material chegava ao país pelo porto de Paranaguá, no Paraná,
com documentação que indicava destinação legítima para uso industrial, tanto por empresas químicas como de biodiesel. Só que os carregamentos eram desviados para postos e distribuidoras de combustíveis. Aí, a substância era usada para adulterar os combustíveis. Além dos postos, a facção criminosa se infiltrou em toda a cadeia produtiva do álcool, desde fazendas de cana-de-açúcar, passando pelas usinas e transportadoras, até chegar a esses postos. Segundo a investigação, os criminosos coagiam agricultores e empresários do interior de São Paulo a vender as suas propriedades. As vítimas eram, inclusive, ameaçadas de morte. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse esquema, o setor de abastecimento estima que 30% de todos os postos do estado de São Paulo receberam combustível adulterado. Pelo menos 5 usinas de açúcar e álcool estavam totalmente nas mãos do crime organizado. A Patrícia volta agora para explicar como o PCC atua nesse mercado. Patrícia. Vai, fala aí. Olha, Renata, o que a investigação afirma é que o PCC se aproveitou de uma crise financeira nas usinas de etanol no interior de São Paulo na década passada para se infiltrar no mercado e controlar ao máximo a operação. Segundo o Ministério Público, entre as usinas controladas pelo PCC estão Gigantes, Itajobi e Virgolino de Oliveira, que ficam na região de São José do Rio Preto. O esquema também inclui distribuidoras de combustíveis que transportavam e desviavam metanol, praticavam fraudes fiscais, lavagem de dinheiro e também sonegação de impostos. E de acordo com a denúncia do MP, o PCC usava as empresas Copap e Aster para colocar uma grande quantidade de combustível adulterado e mais barato no mercado e distribuir gasolina e etanol, inclusive para grandes redes de postos. O MP diz que 2 dessas redes de postos atuam aqui em São Paulo, mas não divulgou quais são. Até mesmo as lojas de conveniência eram usadas pelo PCC para lavar dinheiro. O setor estima que pelo menos 30% dos postos em todo o estado foram impactados com esse esquema de adulteração. São cerca de 2.500 estabelecimentos. O combustível tinha, em alguns casos, 90% de metanol. A Agência Nacional do Petróleo só permite 0,5% dessa substância. Além disso, consumidores pagavam por volumes inferiores ao informado pelas bombas. Entidades do setor do álcool declararam apoio irrestrito às operações contra a atuação do crime organizado. A usina do grupo Virgolino de Oliveira declarou que está colaborando com as autoridades. Nós não recebemos resposta do grupo Aster, da Copap, da G8 Log e também da usina Itajobi. E da defesa de Mohamed Murat. Não conseguimos localizar a defesa de Roberto Augusto Leme da Silva. Renata. Pati, muito obrigada pelas informações todas. Bom descanso para você. Vai vendo, vai vendo. Agora a gente fala de como os criminosos lavavam todo esse dinheiro. Vamos voltar a esse assunto. Como ele lavava? Como lavava o dinheiro sujo de etapas através de postos de gasolina e lojas de conveniência. Em seguida, o dinheiro era enviado para fintechs por meio das chamadas contas bolsão, que no entender dos investigadores são um grande problema porque elas não identificam para os órgãos de fiscalização os nomes dos clientes e a origem dos valores. Lembrando que fintechs são empresas de tecnologia que oferecem serviços financeiros mais simples e rápidos do que os bancos tradicionais, pagamentos e investimentos, por exemplo, com menos burocracia. A partir daí, os criminosos começam a investir em fundos multimercado, fundos imobiliários e bens de luxo também para fazer a blindagem desse patrimônio. E aí, o que era ilícito vira lícito. Para operar esse esquema, o PCC usou fundos de investimento e fintechs que contam com regras muito mais flexíveis. Em português, claro, elas têm que prestar muito menos contas aos bancos, ao sistema financeiro do que os bancos. Também em São Paulo, a Isadora Marcos tem os detalhes pra gente. Boa noite, Isadora. Vai. Fala aí. Boa noite, Renata. Boa noite a você. Bom, as investigações mostraram que o PCC conseguiu se infiltrar no maior centro financeiro do país, que é aqui na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Gestoras de recursos eram usadas para aquisição e também para ocultação de bens. Uma das principais
é a Reag Investimentos, uma das maiores do país, e listada inclusive na Bolsa de Valores, que foi alvo de mandados de busca e apreensão. O escritório da empresa fica nesse prédio bem aqui atrás de mim. Só que antes do dinheiro chegar até aqui, o que é que acontecia? O PCC utilizava fintechs, como é o caso do BK Bank, para operar o dinheiro que vinha da adulteração de combustíveis e também da sonegação de impostos. De acordo com a Receita Federal, no período de 5 anos, só no BK Bank, os bandidos movimentaram 46 bilhões de reais. A Força Tarefa também descobriu que a maior parte do dinheiro era investida em ao menos 40 fundos de investimentos, alguns deles geridos pela Reag. Com o esquema, o PCC conseguiu adquirir usinas de álcool, um terminal portuário, mais de 1.600 caminhões, mais de 100 imóveis, 6 fazendas no interior, no estado de São Paulo, e ainda uma mansão no valor de 13 milhões de reais. Que maravilha! Ainda de acordo com a Receita Federal, a organização criminosa sonegou mais de 8 bilhões de reais em impostos. A Reag Investimentos afirmou que atuou como prestadora de serviços de fundos citados na operação, mas que nunca se envolveu nas atividades econômicas dos clientes. A gente tentou contato também com o BK Bank, mas não tivemos sucesso. Renato? Investimento Isadora, bom, muito hein? obrigada pelas informações. Bom descanso para você. Investimento maravilhoso. Para compreender esse esquema sofisticado, eu entrevistei mais cedo o Bruno Paes Manso, jornalista, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP e autor de livros que são referência no universo da segurança pública e do entendimento do crime organizado, como a guerra, a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil. Bruno, nós estamos falando de uma organização criminosa que há um pouco mais de 2 décadas saiu das cadeias, das favelas, para o centro financeiro do país. Que momento é esse da vida do PCC que essa operação policial revela? Eu acho que são 25 anos, Renata, de uma transição do varejo, do tráfico de drogas, para o atacado, quando ele chega nas fronteiras da América do Sul, acessa a Bolívia, Colômbia, Peru, e começa a transportar e construir um corredor de cocaína dos Andes para os outros mercados mundiais. Junto com isso, você tem toda uma transformação da cena financeira nacional e internacional, com o surgimento das criptomoedas em 2008, com a entrada do dinheiro virtual e das transações virtuais, as fintechs, e uma nova tecnologia de lavagem de dinheiro e ocultamento de dinheiro e de bens que foi aparecendo nesses anos. Então, esse dinheiro do atacado passou a entrar na economia formal e na política de uma forma como a gente nunca tinha visto. Eu acho que é essa cena que a gente vê agora, o resultado dessas operações. Bruno, a operação de hoje revela uma atividade criminosa não só sofisticada, que domina uma atividade de ponta a ponta, mas que também dispõe de recursos para movimentação financeira, para assessoria jurídica, tão bons ou melhores que o da economia legal. O que significa? Qual é a consequência dessa indiferenciação? Hoje eu acho, Renata, que desde o surgimento das facções e da construção de uma regra, de uma profissionalização do crime que passa a acontecer nesse mundo bilionário do mercado de drogas, você tem hoje um mercado informal e ilegal com grande capacidade de profissionalização e de inteligência numa economia formal em crise, que depende de capital e que depende de recursos. E esses recursos hoje se misturam. E as facções hoje estão contratando serviços de grupos e de pessoas e de profissionais que sabem organizar essa inteligência financeira, de contas laranjas, mediações de fintechs, ocultação de lavagem, que atuam em várias atividades criminosas, não é apenas no tráfico de drogas, mas em outras áreas também. Esse dinheiro passa a circular a partir desses profissionais especializados nessa inteligência financeira. Então, isso permitiu que o dinheiro da economia informal, desse mercado bilionário, cada vez mais relevante, passasse a entrar também na economia formal. Bruno, muito obrigada pelas explicações, pela tua participação. Minha galera, é isso aí, ó. Vai mesmo.
Colado nas operações de hoje, o governo decidiu monitorar as fintechs mais de perto. Agora elas terão que cumprir as mesmas regras de controle dos bancos tradicionais. Meu amigo. Ou seja, seria o fim dessa tal conta bolsão que a gente acabou de mostrar aqui e que não identifica o dono do dinheiro. Quem é que está mandando? mandando? De Brasília, ao vivo, a Heloísa Torres detalha as mudanças que foram publicadas agora há pouco pela Receita Federal. Boa noite, Elô. Boa noite para você também, Renato, e para todos. Pois é, as fintechs passam a ter as mesmas obrigações de bancos tradicionais. Elas terão que informar as movimentações financeiras dos clientes. Sim. Não poderão ocultar os nomes de pessoas ou empresas que fazem as transações as operações financeiras. ali. A Receita Federal admite que as fintechs envolvidas na investigação operavam como um banco paralelo do crime organizado, como a gente viu agora há pouco, justamente pela falta de regulação e, consequentemente, de fiscalização, que permitiram movimentações não rastreáveis, como as feitas por meio da chamada conta bolsão, aberta em nome das próprias fintechs para concentrar valores de diversos clientes sem individualização. Bem, segundo o ministro da Fazenda, nos últimos 4 anos, 52 bilhões de reais de organizações criminosas bilhões, hein? transitaram aí por fintechs. Bilhões. Com as novas regras que devem ser publicadas, que foram publicadas agora há pouco, tem tudo nego que entrar grande e sair aí, meu por amigo, meio no de meio fintechs disso. terá que ser comunicado. Isso não é pé de chinelo, não, isso é coisa de... As fintechs têm um tratamento de banco. Isso é coisa de nego grande, isso não é coisa de pé de chinelo, não, brother. Isso é coisa de nego... A mudança é bem vista pela federação que representa os bancos. Na perspectiva do cliente do banco ou do contribuinte, praticamente não muda nada. A vida das pessoas continuam sendo como elas sempre são, vão poder movimentar sua conta corrente, sua conta na instituição de pagamento, fazer suas aplicações financeiras e as transferências por meio do PIX. Não muda nada. Agora, para o Estado brasileiro, é muito importante ter essas informações, porque se houver uma caracterização de uma prática ilícita, de uma lavagem de dinheiro, de um crime, vai se poder identificar rapidamente essa questão e se combater colocando o criminoso efetivamente no seu lugar, que é o sistema prisional. Bem, o governo pretendia ter mudado as regras das fintechs em janeiro desse ano. Mas uma onda de fake news tirou as fintechs do radar. As mentiras espalhadas diziam que haveria, inclusive, taxação de PIX. Aí o governo recuou e só agora, 7 meses depois, porque falava que movimentação bancária uma nota publicada mais cedo, a Receita Federal ia ser considerada como renda, ia prejudicar os fudidos que trabalham como camelô. O crime organizado. Essa foi a revolta da época. Espera só um pouquinho, a gente vai foi falar mais isso. de PIX logo mais. Bom, como os terremotos, operações como essas de hoje produzem tremores secundários. E é para falar de um tremor secundário. Sentiu aí, minha galera? O Ailib entra em campo agora. Júlia, aquela reportagem ali é importante para nós estar presente aqui, ver? Operações, que isso aí, um panorama disso pra gente, quer dizer, no início do ano, eu repudiei o governo atual de querer taxar desde cedo, o PIX, todo mundo no mercado começou taxar a se PIX, falar, ou se não for taxar, Receita Federal encarar que tudo que entra na tua conta corrente fosse considerado rendimento e prejudicar o cara que está lá vendendo um pastel na rua, está vendendo alguma coisa na rua lá, movimentação da tua conta todo dia, dinheiro que é para comprar mercadoria, dinheiro que é para poder sair, e considerar essa porra como um rendimento. Eu ataquei a porra do governo quanto a isso no início do ano. O governo estava de olho nessas situações aqui, ó. Nessas situações aqui, ó. Só que ia pegar galera que poderia talvez ser taxada para pagar o imposto de renda, porque tudo que entra na porra da conta corrente do camarada que vende a sua mercadoria, compra, vende, como rendimento. Esse foi o ataque que eu mesmo fiz nos meus vídeos publicados. Nossa, mas essa instituição, essa gestora... Estou passando essa reportagem aqui para dizer como se fosse uma que, casa da moeda, de tanto da forma como foi passada essas informações no início do ano, mercado financeiro também era que todos seriam atingidos.
considerando a movimentação bancária que cada um tivesse em sua conta corrente. Isso aí ia trazer problema para quem está lá vendendo um pastel na rua e que movimenta através do Pix a sua conta diariamente e ser considerado como rendimento. Agora estou vendo essa reportagem, estou vendo aqui o que o governo está pretendendo. Mas tinha que ter sido passadas essas informações com mais clareza na época, que não foram. Aí é onde deu espaço para uma oposição dizer que o Pix, de certa forma, indiretamente, seria taxado, porque ia considerar que toda a movimentação bancária, através de Pix na tua conta corrente, ia ser considerado como rendimento. Apresentado aqui agora, foi recuado lá anteriormente, para passar. Agora à noite, show? Um deputado distrital Federal, Rio de Janeiro, do Banco de Brasília, pediu para o Banco Central suspender é isso aí, meu brother. essa análise vamos que vamos. Autorização para a compra de um pedaço.